que você chamar as coisas pelos seus devidos nomes e dizer que ela não é mulher, mas um homem, que você é um agressor perigoso. Isso dá, de certa forma, uma munição para essas pessoas já esquisitas, confusas. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Nefasto, horroroso em Minneapolis, Minnesota, onde um atirador abriu fogo numa igreja, numa escola católica, mas as crianças estavam na missa, né, na igreja. O que você vê na chamada do New York Post, você não vai ver no Globo e companhia, nem na CNN. O atirador da escola em Minneapolis, Robin Westman, confessou que estava cansado de ser trans. Eu nunca deveria ter sofrido lavagem cerebral como sofri. Tá tudo bem aí? Meu filho deu um grito. Deve ter sido o cachorro apavorado com os trovões em cima dele. Então você nunca vai ver isso. Agora, curioso, né? Temos aqui um impasse. O Globo, num afã de criar sua narrativa, colocou o atirador de Minneapolis, ignorando que o Robert virou Robin e era um homem trans, que virou mulher trans. Eu nunca sei o que é o que, né? Tudo para mim é pessoa confusa com DSM-5, doença mental. Mas o Globo virou transfóbico? O Globo está chamando de atirador uma pessoa que se identifica como mulher? Isso é transfobia, pelo critério do próprio Globo. Alguém vai denunciar o Globo por isso? Deveria. Seria, no mínimo, divertido. Bom, essa é a figura esquisita que reclamou no seu manifesto criptografado em russo que estava com vontade de cortar o cabelo, estava se sentindo mal, arrependido de ter virado trans, não cortou o cabelo porque ia acender red flag para a polícia. Uma pessoa perturbada, confusa, que com 17 anos de idade, ou seja, pelo visto, precisou de consentimento dos pais, mudou de sexo na cabeça dele, porque não se muda, só temos 2 sexos e são aqueles que Deus nos deu ao nascimento. Pelas leis do estado de Minnesota, se você vai num psiquiatra ou num psicólogo com 17 anos e diz eu tô no corpo errado, eu tô trapped, eu tô preso num corpo errado do meu nascimento, eu sou uma mulher num corpo de homem, e o psiquiatra diz, não, você na verdade está confuso e você precisa falar sobre isso comigo, ele pode ir preso. O psiquiatra. No estado de Minnesota. Vamos lembrar quem é o governador, né? Tim Walz, o esquisitão que foi vice na chapa da Kamala Harris. O lieutenant de Minneapolis, responsável pelo caso, ela estava com uma mulher, estava com uma camisa nesses dias a favor dos trans, com alguém segurando uma faca. Precisamos falar da violência trans. A violência trans está disparando nos Estados Unidos, em termos relativos à população trans. Por quê? Vários motivos. Primeiro, porque a pessoa que tem uma inclinação a negar a biologia e dizer que está no sexo errado do corpo que nasceu, já é uma pessoa, no mínimo, confusa e, na opção mais provável, sofrendo de uma doença mental grave. Precisa de ajuda. Segundo, vai lá toda a ideologia esquerdista, toda a máquina de propaganda progressista e diz que ela não precisa de ajuda, mas que ela precisa de reafirmação, que ela precisa de apoio e mais, que você chamar as coisas pelos seus devidos nomes e dizer que ela não é mulher, mas um homem, que você é um agressor perigoso. Isso. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo?
Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Isso dá, de certa forma, uma munição para essas pessoas, já esquisitas, confusas, de praticar aquela velha violência do bem, a violência redentora. Se eu colocar uma máscara, pegar um ferro, me chamar de antifascista e esmurrar um velhinho porque eu acho que ele é branco e votou no Trump, eu sou do bem e ele é o vilão na história. Essa é a narrativa toda da esquerda, disseminando o verdadeiro ódio que eles dizem, que eles alegam que a direita dissemina. A esquerda comunista sempre liga sua metralhadora giratória diante de um espelho. Quem não entendeu ainda que comunista é um cara cínico, ruim, desprovido da moral, da ética que eles chamam de pequena burguesa, não entendeu nada sobre o movimento comunista. E a ideologia woke, a ideologia trans, ela é um instrumento dos comunistas. Podem não ser os comunistas raiz, e existe essa divisão interna, o Bernie Sanders e a AOC, mas veja que eles se dão bem, veja que eles se unem. Tem o cara que é raiz, que defende a luta de classes, marxista, que não quer saber da política identitária muito, e tem a turma mais jovem, mais fofa, que endossa a política identitária, a ideologia woke. E esses estão intensificando a violência trans no país, ignorando a biologia. Existem 2 gêneros, masculino e feminino. O resto você pode abrir no DSM-5 que está lá, como doença mental. Essas pessoas precisam de empatia, de ajuda. Um exemplo que um médico já deu, Marcelo Ribeiro, Dr. Marcelo Ribeiro, aqui de Naples, né? Num podcast super antigo que eu fiz com o Fiuza e ele. Se alguém vira para você e fala, eu estou gordo, e você olha para a pessoa, ela é osso e pele e pesa 40 quilos, você não vira e fala, opa, vamos começar uma dieta? Você entende que está diante de alguém que sofre de anorexia, uma doença, um distúrbio. Está na hora de a gente tratar a ideologia trans da mesma forma. Olha o Globo aí. Atirador abre fogo. Detalhe, além da chamada transfóbica, eu me dei o trabalho de ler a reportagem inteira. Em nenhum momento diz que a pessoa era trans. Não achou relevante o Globo destacar o motivo do crime? Porque a pessoa tinha mensagens anti-Trump, anticatólica, até antissemita, e falava da sua condição de trans. E era uma pessoa trans, atirando em católicos. Ainda não sabemos o motivo. Sério? Imagina se fosse um homem branco, de direita, abrindo fogo numa comunidade LGBT. A imprensa estaria até agora falando da supremacia branca, do discurso de ódio da direita, até agora. Incessantemente. Mas a gente conhece o modus operandi. Quando não se encaixa na narrativa previamente concebida, portanto ideológica, eles olham e falam, não dá para encaixar, suprime que era trans e passa a falar de armas. O objeto inanimado que é o responsável pelo tiroteio. As armas. O Stephen King, aquele cara esquisitão que escreve livros de terror, um democrata fanático, progressista, anti-Trump, sofre da Trump Derangement Syndrome. O Stephen King, acreditem se quiser, chegou a falar assim, parem de falar da identidade da pessoa, do atirador. Não importa se é trans ou não, o que importa é que tinha uma arma. Bom, eu tenho 4 dentro de casa, inclusive um AR-15. Eu não represento ameaça para ninguém, muito menos
para crianças católicas numa igreja, né? Eu represento uma ameaça, talvez, para um marginal tentar invadir minha casa. Ainda bem, porque é meu direito de legítima defesa. O problema é a arma. Toda a esquerda, sem nenhuma criatividade e sem nenhuma surpresa, está batendo nessa tecla. Toda a esquerda. Eles acrescentaram só uma outra coisa. Agora eles resolveram pegar no pé de quem desejou preces para as famílias das vítimas. Orar passou a ser algo ruim, que não resolve nada e porque, afinal de contas, as crianças estavam numa missa. Chegaram a esse nível de baixaria. Aliás, parecido com o manifesto do homem que acha que é mulher que atirou. Where is your God? Era uma das mensagens. Cadê seu Deus? É exatamente esse mesmo mindset. Não adianta nada orar. Cadê o Deus? Eles estavam orando. Orar é para trazer conforto para as famílias, para si próprio. E nunca desprezem a força da oração. Ela tem muito poder. Mas para a esquerda progressista, porque eles querem avançar com a agenda desarmamentista, eis que de repente orar virou um problema também. O que temos que fazer é alguma coisa. O quê? Política desarmamentista. Se você banir os rifles de assalto, os mass shootings vão acabar no país. Só que não. Até a Finlândia tem tiroteio. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo é disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.